meu nome é Reply, e hoje eu vou falar de polêmica, personagens azuis e, entre muitas aspas mesmo, militância. E eu acho importante avisar antes, mas caso você não saiba, esse vídeo, como sempre, tem vários fatos, muita pesquisa, mas também tem uma opinião feminina. Essa última frase, na verdade, foi uma armadilha, porque hoje a gente vai falar de síndrome de Smurfette, e como a frase é uma opinião feminina, geralmente significa merda nenhuma. E presta atenção, eu disse geralmente, então fica até o fim do vídeo antes de sair por aí falando besteira. Na verdade, eu vou deixar uma marcação de tempo aqui, pra você que só veio pra isso. Mas vamos do começo. Os Smurfs, em Portugal, ou Les Schtroumpfs, em francês, é uma franquia criada por Pierre Culliford, mais conhecido como Peyo, de 1958. Aparentemente, a ideia para esse nome esquisito apareceu durante um almoço, onde ele criou a palavra, que tá aí na tela, eu não vou dizer de novo, para se referir a pequenas criaturas azuis. Eu honestamente me pergunto o que ele tava comendo. Os personagens apareceram pela primeira vez em Johann Le Pirlouit, como personagens coadjuvantes, e gostaram tanto deles, mas tanto que pediram que tivessem uma série própria, que obviamente ficou mais popular que a original. Mas isso é meio óbvio. Ou o título desse vídeo seria Síndrome de Pirlouit. Em 1981, a Hanna-Barbera, produtora de vários desenhos clássicos e marcantes, fez uma série de animação para os Smurfs, que posteriormente ganharam 2 filmes, um mais recente de 2020 até, e vários jogos, brinquedos e um parque temático. Por muito tempo, a praga que você adolescente não conseguia se livrar não eram os Minions, não eram Among Us, eram esses bichos azul do inferno que estavam estampando qualquer roupa de criança, que não tinha idade suficiente para se defender ou entender o que estava acontecendo. E a história tem um plot bem simples. Conta a vida dos Smurfs, um povo azul, minúsculo, que vive isolado em uma aldeia vivendo em comunidade, recebendo ordens de um líder mais velho, que parece saber tudo e é chamado de pai. Quase um culto, né? Mas tirando a piada, são histórias de fantasia, aventura e comédia, onde Smurfs com determinado tipo de dom se unem para resolver um problema em determinado episódio. Eles também combatem um vilão que, na minha opinião, é bem pouco carismático e só serve pra fazer a trama acontecer. Às vezes tem um gato meio estranho também. E sim, eu disse dom, porque os Smurfs, ao contrário da vida real, já nascem com um nome e uma função, em que eles vão ser os melhores do grupo naquilo. Eles não têm escolha e não parecem se importar com isso, tirando um personagem específico. Então, quais dons você me pergunta que eles têm? Tudo começa pelo papai Smurf, que é logicamente o pai do grupo. A mamãe Smurf não existe. O papai Smurf é feito para ser o responsável. Tem também o gênio, que é inteligente. O robusto, que é forte. O vaidoso, que é... Eu só vou listar os nomes aqui porque é bem fácil concluir o que cada um é. Tem o fazendeiro, o vovô, o poeta, o ator, o habilidoso, o chefe, o ranzinza e o desastrado. O desastrado tem um episódio em que ele manifesta como está triste por ter nascido assim. E numa lógica de aceite o que você é, você não pode mudar sua natureza, eles ensinam no episódio que ser desastrado pode ser bom às vezes. Eu lembro que quando assisti, achei terrível e parei de assistir Smurfs. Fiquei muito revoltada, mas não antes do episódio mais especial de todos, o episódio da Smurfette. Não sei se você notou, mas até então, todos os personagens são nomeados com sua perícia. Todos estão no masculino também. A Smurfette foi criada pelo vilão, para que ele conseguisse capturar os Smurfs, que meio que são mágicos, e ele queria usar a magia deles. Depois, ela é convertida a um dos membros da vila, e passa a integrar a comunidade Smurf. Mas qual é o papel da Smurfette? O que ela faz na vila? Bem, ela é mulher, simples assim. Ela se comporta como o que era esperado de uma mulher na época, ou seja, ser sentimental, atenciosa, protetora e assustada. Mas é isso, ela vai cumprir a cota feminina, para não ser tão estranho em questão de marketing, vender brinquedos de uma comunidade de personagens masculinos isolados no meio do mato. Ah, e claro, ela também vai ser o alvo de interesse e objetificação dos demais Smurfs. E por muito tempo foi assim, até o público começar a achar estranho. Mas o caso que eu queria exemplificar já foi explicado. E é daí que vem o nome desse tão peculiar fenômeno na arte que observamos em toda a mídia. O público feminino passou na década de 50 a ter poder aquisitivo, a trabalhar e poder comprar as próprias coisas. E com isso foi aberto um mercado gigantesco visando vender produtos para mulheres que não fossem eletrodomésticos ou coisas relacionadas a cuidar do lar ou ficar bonita.
e para crianças também. Nisso, os autores que não tinham tido qualquer tipo de discussão sobre o que era machismo tiveram que se virar para encaixar uma personagem mulher nas histórias, porque a ausência passou a se tornar evidente e estranho. Claro, elas não serão protagonistas, nem terão uma importância de fato na trama. Quando muito, serão alvo de desejo ou cairão no arquétipo de donzela em perigo para ser salva e ter menos tempo de tela. O termo síndrome de Smurfette no Brasil, ou Smurfette Principle, só foi cunhado em 1991 por Kata Pollitt, uma jornalista do The New York Times, e foi definido assim: atualmente, os shows populares são essencialmente só de homens, como Garfield, ou organizados no que eu chamo de princípio de Smurfette, um grupo de vários amigos homens com apenas uma mulher estereotipada. A mensagem é clara: garotos são padrão, garotas são a variedade. Garotos são os principais, garotas são coadjuvantes. Garotos são indivíduos, garotas são tipos de garotas. Garotos definem o grupo, a história e os valores morais. Garotas existem para se relacionar com garotos. Meio brutal pensar que era assim faz só 30 anos, né? Mas mais brutal é pensar que facilmente acontece até hoje. E é facilmente destacável em pôsteres, que são feitos para vender franquias. Algo como: tem uma mulher aqui, calma gente, é só uma. E agora exemplos, para as pessoas poderem acreditar um pouco mais, como em 11 Homens e um Segredo, Matrix e Star Wars. Ah, também tem Ghostbusters, Space Jam, Star Wars de 1999, Piratas do Caribe, Star Trek, Inception, Capitão América, Missão Impossível, Ghost Protocol, Avengers, O Hobbit de 2013, Guardiões da Galáxia, Quarteto Fantástico, Warcraft, Rogue One e Liga da Justiça. Parece que para vender só pode ter uma mulher na capa, e ela tem que seguir os padrões de feminilidade e ser atraente, ou não vai aparecer no pôster. Atualmente, o princípio de Smurfette foi levantado de novo para analisar Stranger Things, onde acreditava-se que, por se tratar de algo sendo escrito nos tempos atuais como uma releitura, desafiaria essa lógica datada e impregnada de como fazer uma história de sucesso, que até tentou colocar um personagem masculino para cuidar da galera, meio que tirando isso do papel de gênero, mas que manteve a baixa quantidade de personagens mulheres, onde todas comumente se encontram separadas, em seus próprios núcleos de história, e a Max e a Eleven ficam se alterando entre qual vai ser a mulher do grupo de garotos, somada a uma hostilidade que também acontece nesse princípio, onde só existe espaço para uma mulher no grupo, então elas precisam disputar entre qual é a melhor. Isso, claro, aconteceu na segunda temporada em 2017, e introduziu uma personagem dessa forma, com esse estereótipo do "eu não sou como as outras garotas", se tornou só uma nova fachada dos roteiristas de várias histórias para ter apenas uma mulher no grupo. Mas dessa vez, não o estereótipo feminino extremo, e sim algo mais relacionável e desejável para os garotos também. Para localizar esse princípio numa história, é bem simples. Ou a guria tá lá para apaziguar as tensões entre os outros membros do grupo, ou para ser um interesse romântico, ou para ser subversiva. No caso, olha, ela é uma mulher forte, faz as coisas igual a gente, gospe no chão. Por isso, ela tem o privilégio de fazer parte da nossa gangue. Em Guardiões da Galáxia ou Avengers, isso também acaba sendo aplicado em dobro. Uma mulher acaba representando o "eu não sou como as outras garotas", enquanto também é interesse romântico de um dos personagens. Porque não é a representação feminina que mudou, mas o interesse masculino em querer ver mulheres mais relacionáveis em questão de gostos. Existe uma pesquisa feita pelo Geena Davis Institute of Gender and Media que chegou à conclusão que apenas 10% dos filmes têm uma representação igualitária para o gênero feminino. E tem um teste bem simples para saber se mulheres estão sendo bem representadas em um filme ou não. 1. Precisa ter pelo menos 2 mulheres. 2. Elas precisam conversar, pelo menos uma vez, sobre algo que não seja um homem. É ridículo o número de obras que não passam nisso. Sabe aquela história de "eu não sou racista, tenho até amigos que são negros", em que usam um amigo negro como um token para um passe para fazer falar merda? O princípio de Smurfette aponta quando usam a presença de uma mulher como desculpa para classificar que algo não é machista ou estereotipado. Foi o caso de The Big Bang Theory, por exemplo, que, lógico, era uma série de comédia e tinha uma personagem burra. Até aí, nenhum problema, só que o princípio de Smurfette se manifestou quando a segunda personagem feminina foi introduzida,
sem personalidade nenhuma, sendo apenas uma cópia menos engraçada que o seu interesse romântico. Por saberem que o princípio de Smurfette existe, muitos autores colocam mais de uma mulher em suas histórias, mas uma delas sempre será coadjuvante sem importância, e provavelmente com pouca ou nenhuma personalidade original, e essa não terá nenhum papel no desenvolvimento da trama. A gente pode entrar até em animações nesse caso, tipo Como Treinar Seu Dragão 2, Era do Gelo 2, Meu Malvado Favorito 2 e Hotel Transilvânia 2. Parece que botar o 2 no título significa que vão criar uma personagem feminina para algum personagem que o público gostou encontre o amor. Menos Shrek e Kung Fu Panda 2. Esses são filmes que a continuação é até melhor que o primeiro filme. Não tem jeito. Mas voltando, não é de todo mal que existam tais maneirismos. O princípio de Smurfette é apresentado em The Boys em várias facetas, para depois ser destruído e ridicularizado pelo show. As personagens que antes se resumiam a coadjuvante, interesse romântico e a eu não sou como as outras garotas, mostram mais e mais suas personalidades, tomando a força do protagonismo e decisões da história em suas mãos. Elas deixam de ser reativas e se tornam um motivo pelo qual os outros têm que reagir. Mas é péssimo que hoje em dia, a mídia que está sendo produzida continue com esses maneirismos, porque eles estão mais empenhados em seguir uma fórmula do que dá certo do que inspirar pessoas. Bem, inspirar 50% do público, eles sempre fizeram. Eu tô falando da outra metade mesmo. Enquanto meninos são ensinados pelo entretenimento que eles devem buscar suas aventuras, lutar pelos seus sonhos, batalhar contra vilões, meninas são ensinadas a admirar coisas bonitas e brilhantes, temer vilões e cobiçar ficar com o protagonista do filme. Tem filmes mais recentes quebrando essa lógica? Claro que tem. A gente tá em 2022, né? Mas eles não são nem de perto a maioria. Cada vez menos mangás shoujos ganham adaptações, e comédias românticas com o protagonista masculino têm tomado esse espaço, onde as mulheres são o novo alvo do desejo, embora elas possam agora contribuir em partes com o desenvolvimento do plot. E em vários animes nem tentam, como Naruto, Jojo ou Jujutsu, onde a mulher tá lá, geralmente isolada das outras, só como interesse romântico. Ou figurante de apoio. E eu mencionei Jojo de propósito, pois o autor de Jojo notou o que ele estava fazendo ao longo desses anos de produção, e decidiu centrar a parte 6 inteira em um presídio feminino. Ou seja, não é que eles não saibam como fazer, é que existe toda uma reflexão sendo feita nos últimos 30 anos para que a gente chegue nesse momento. E o pior é que, usando uma frase super clichê, a vida imita a arte e a arte imita a vida. E a síndrome de Smurfette, infelizmente, não afeta só as mulheres na ficção, e sim todas aquelas que tentam ter amigos homens. Esse vídeo, na verdade, só veio à tona porque eu fiz várias novas amizades. Muitas amizades com caras bem legais. Mas algo que eles diziam sem parar era: "Ô Reply, tu que é mulher, me diz o que isso significa para mulheres." E isso eram perguntas sobre filmes, sobre jogos e qualquer outro tipo de coisa. O que mulheres acham disso? O que mulheres pensam sobre tal coisa? Outra coisa que começou a acontecer foi a frase: "Beltrano me explicou que mulheres gostam desse tipo de filme, jogo ou livro. Então você provavelmente vai gostar", como se fosse uma verdade absoluta e universal. E eu já tinha passado por isso antes. Várias vezes, mas nunca tantas vezes na mesma semana. E uma coisa que eu posso garantir é que mesmo que nenhum tenha feito por mal, quando eu comecei o canal, eu não conseguia, por exemplo, ficar incomodada quando as pessoas diziam que viam o meu canal para ter uma opinião feminina sobre as coisas que estavam acontecendo, como se eu fosse algum tipo de cota, ao contrário dos canais dos homens, que tinham algo como a opinião do nerd, do descolado, do gente como a gente, do negro, do gay, do índio, do moleque, do cara cancelado, do cara problemático, do cara psicopata, do branco privilegiado, do adolescente metido a besta, e por aí vai. Todos os caras eram colocados em caixinhas, o que eu acho extremamente errado. Acho que as pessoas deveriam ser conhecidas além dos próprios estereótipos, mas o ponto que eu quero chegar é que não tinham essas caixinhas para as mulheres. Era só a opinião de uma mulher, em uma caixa gigantesca. Então você preenchia a cota vendo um canal de opinião feminino e pronto. Agora você sabe a opinião de todas as mulheres sobre o assunto, como se todas tivessem o mesmo tipo de criação, crenças, preconceitos, experiências
e a única diferença relevante era a idade. E olha lá, é algo que acontece e as pessoas não percebem. O entretenimento acaba reforçando isso, e a gente vê como natural. Então, retomando o começo do vídeo, geralmente dizer que algo é uma opinião feminina não significa merda nenhuma, porque existem várias mulheres diferentes, com gostos, culturas e personalidades diferentes. Mas claro, tem exceções para isso que eu disse, quando o tópico é algo que mulheres experienciam com mais frequência e intensidade só por serem mulheres, tipo o machismo ou o medo de andar sozinha, e várias consequências que a sociedade em que a gente vive impõe pra gente, só por ter nascido mulher. E nisso eu tô incluindo mulheres trans também. Eu sei que eu e muitas amigas minhas acabamos aprendendo a controlar a raiva desse tipo de coisa, tentando não se importar porque não muda nada. Mas toda vez que eu ouço alguém falando que vai assistir o canal da Suavemente, da Jay, da Carrie ou da Mind só pra saber uma opinião feminina sobre um tema que realmente não importa o gênero de quem tá falando, eu sinto raiva. Claro que eu não vou deixar isso me consumir ou estragar meu dia. São 522 anos ouvindo algum tipo de machismo pelo menos uma vez por semana. Bem, eu tentava não me importar, porque não mudava nada. Mas agora, eu tenho uma voz! E eu sei que eu posso servir de espelho pra muita gente que pode fazer esse tipo de coisa sem querer. Só os deuses sabem quantas mulheres passam a vida sem refletir isso, que elas têm uma personalidade além de ser a menina do grupo. Teve até uma onda de ódio da parte das mulheres da geração mais atual em aceitar esse papel de ser a mulher. E o que aconteceu é que veio mais à tona a frase "eu não sou como as outras garotas", onde no começo elas realmente estavam tentando só ter uma personalidade diferente, e acabou tudo virando contra elas. Virou uma cultura de tirar sarro desse tipo de menina, dizendo que elas são pick me girl e que só fazem isso para poder ficar com os caras. Então vira meio que um jogo se você tem amizade com homens, onde ou você tem a personalidade de mulher, com todos os estereótipos femininos, ou você tem a personalidade "eu não sou como as outras garotas". Você não pode ser só você. A pessoa que a cor favorita é brilho, ou que gosta de carros, ou que gosta de jogar Valorante, ou que gosta de estudar, ou cuidar dos outros. Tudo se torna algo sobre chamar a atenção dos outros, não sobre os seus gostos pessoais. No fim, ou você é uma, ou você é outra, e ambas são só a mulher do grupo. E tem outras consequências para isso também. Até porque, se só tem um papel disponível em um grupo para mulheres, aquele bagulho da competitividade feminina, que tantas pessoas gostam de falar, aparece. E nem é por culpa delas, mas por estarem cercadas de pessoas que só vão ficar pensando quem é a melhor mulher, e possivelmente oprimir a pior, comparando ela com a outra, tornando o ambiente quase que insustentável para a mais fraca ficar. A menos, é claro, que ela seja a namorada de alguém também. Porque aí, essa mais fraca perde a personalidade pra virar a mina do fulano. E pra não cair em nada disso, muitas mulheres preferem só ser amigas de mulheres, porque lá elas sabem que vão ser vistas como elas mesmas. E como resolve isso, Reply? Cria uma colônia de Amazônias? É meninos com meninos, meninas com meninas? O que você tá sugerindo? Então, primeiro, para resolver um problema, a gente tem que falar sobre ele. Infelizmente, é muito difícil se livrar de um conceito tão enraizado e reforçado pela mídia. Mas para você, homem, que quer resolver esse problema, que você tem uma síndrome de Smurfette na sua cabeça, a gente pode começar isso do mesmo jeito que a mídia faz. Coloca mais mulheres no seu grupo. Sem a intenção de pegar elas. É pra fazer amizade, ok? Conheça mais mulheres, converse mais com elas, consuma mais conteúdo delas, sem fazer jabá pra mim, tá bom? Que aí você vai ver, vai experienciar, vai sentir como cada uma tem uma personalidade diferente. Mesmo que você ache todas parecidíssimas no começo, porque você vai perceber que essa caixa do que é uma mulher é tão ampla do que a caixa do que é um homem, e que ninguém precisa se adequar a nenhuma delas. Ninguém vai corresponder 100% do que tá nelas. Afinal, o que é coisa de um e coisa de outro é meio que arbitrário e completamente cultural de cada pessoa, porque independente do seu gênero, você é um ser humano, que é capaz de tornar o mundo mais interessante por estar aqui. E isso significa que, contanto que você não esteja ferindo os outros, você é livre para fazer, gostar e ser o que quiser. E pegar os conceitos que você quiser dessas caixas para se tornar mais feliz. Na minha concepção,
completamente arbitrária. Minha exclusiva opinião. Não existe coisa de menino e coisa de menina. Se eu quiser usar um óculos de proteção em cima do meu delineado perfeito, enquanto eu uso minha esmerilhadeira, que eu comprei com o dinheiro que eu consegui com um trabalho na internet, para construir um trono de madeira, cheio de glitter biodegradável, para minha pedra chamada Roseki, eu vou, porque é isso que me faz feliz. Eu sou mulher? Sim. Sofro com machismo? Sim. Mas nada nesse mundo tem o direito de me impedir de ser feliz. Assim como nada nesse mundo tem o direito de impedir a tua felicidade também. Se eu desse ouvidos pra essa história de isso é coisa de homem, eu não teria criado ou continuado com meu canal, onde eu tenho que ler gente duvidando da minha capacidade todo dia. E as pessoas nem têm vergonha de esconder isso. E isso é o de menos. Tem gente que fica decepcionada por eu não ser um homem, como se isso mudasse alguma coisa. E eu separei um exercício de conscientização pra todo mundo aqui, especialmente pros homens que veem o meu canal e gostam do conteúdo. Em 10 pessoas que você admira, que quer ser igual, porque são boas naquilo que fazem. Não vale parente, viu? Não vale mãe. Pausa o vídeo e escreve o nome das pessoas. Dá play quando terminar. Pensou? Quantas são mulheres? Isso aqui não é papo de cota. Não tem problema se você não pensou em nenhuma. Mas é algo pra você refletir. Será que não tem mulheres admiráveis na tua área? E se não tem, por que não tem? Ou será que você só não deu uma chance de conhecer mais mulheres nessa área por causa de alguma coisinha enraizada na sua cabeça? Ou será que aqui no próprio YouTube, na comunidade de comentário, por exemplo, ou de games, elas são hostilizadas ou sexualizadas ou tratadas como smurfettes, como um Tolkien, e não continuam porque não gostam disso? De qualquer forma, se esse vídeo serviu para abrir os seus olhos, eu fico muito feliz. Eu sei que para muitas garotas que me assistem, eu só falei o óbvio, mas vocês se surpreenderiam como o nosso óbvio não é óbvio para muitos caras. Então sei lá, é justo conversar, é justo abrir essa ponte de diálogo. E se você se identificou com essa situação de smurfette e não tem coragem de conversar com seus amigos sobre isso, mostra esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, eu te peço por favor, especialmente nesse, para comentar e se inscrever, porque é certeza que eu vou perder inscritos, porque eu militei. Eu só fiz um vídeo para falar de algo que me incomoda como criadora de conteúdo, e provavelmente incomoda muita gente, só que essas pessoas talvez não saibam o nome do problema. Na verdade, é bizarro como existem tão poucos vídeos e artigos sobre o assunto. Eu poderia ter um humor ácido e insinuar que isso tem relação com quem são as pessoas que são influenciadores e escritores hoje em dia mais aclamados, mas não seria humor. É só verdade. É verdade que por ter menos mulheres do que homens com voz, principalmente no segmento da cultura pop, menos serão debatidos os temas que englobam a esfera do feminino. E pra quem quer criar arte, saber dessas coisas é essencial. Mesmo pra pessoa que tudo que eu falei e entrou por um ouvido e saiu pelo outro, falando em termos de dinheiro, que é o que importa pra muita gente, é 50% de um público que você perde, e isso faz uma baita diferença no sucesso e impacto que a sua obra vai ter a longo prazo. Outra reflexão que fica é: vejam o entretenimento que vocês consomem e apontem quando só tiver uma mulher. E se o papel dela é só ser a mulher do grupo, cobrem mais do seu entretenimento. Assim, quem acaba ganhando é você. E se você é mulher e tá triste, pensando, nossa, que merda, nunca tinha notado, Reply estragou um filme pra mim, estragou minha série, estragou meu livro. Olha, minha flor, seu descontentamento ia crescer silenciosamente, e em algum momento ia explodir. E tu nem ia ter um nome pra isso. Eu te dei o nome do seu demônio, e com o nome é possível vencer qualquer demônio. E se você tá realmente revoltado ou revoltada com isso, sabe o que você faz? Você faz arte. Você cria uma história que não tem esse problema. Olha só, porque todo mundo é capaz de fazer arte, todo mundo pode contar uma história. É só você se esforçar pra isso. E bem, era isso que eu tinha pra dizer sobre síndrome de Smurfette. Porque, repetindo, a arte imita a vida, né? Mas a vida também imita a arte. E pela arte, a gente é sim capaz de mudar algumas coisas. Essa pelo menos é a resposta que eu encontrei. Eu tive muita sorte e lutei muito para conquistar uma pequena voz nesse espaço gigantesco da internet. Nada mais justo do que usar e ensinar outras pessoas que elas têm uma voz também. Te vejo no próximo vídeo? Até mais!
Ah, e sejam gentis nos comentários, ok? Eu sei que esse tipo de tema gera raiva nas pessoas, incomoda, tanto da parte de quem percebe que faz, quanto da parte de quem sofre com isso. Uma vez eu quase fui agredida por um cara porque eu tava insinuando que ele era machista, quando eu comentei sobre um livro que ele estava escrevendo que tinha a síndrome de Smurfette. Eu não quero esse tipo de comportamento nos comentários. Quem for agressivo de qualquer gênero ou espécie com outra pessoa que não foi agressiva vai ser repreendido e silenciado nesse canal para sempre. Falou!